E aí, alguém já parou para pensar como é que os especialistas encontram aquelas ações promissoras para o longo prazo? Pois é, hoje a gente vai investigar exatamente isso. Vamos dar uma olhada em 5 ações que, na visão de um analista, são candidatas fortes para uma estratégia de buy and hold com o olho lá em 2026. Vamos descobrir o que elas têm de especial. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Com o cenário econômico cheio de incertezas, achar empresas que têm tudo para crescer lá na frente é o grande desafio. E a análise que a gente vai explorar hoje tenta trazer algumas luzes para essa questão. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa falando do contexto geral, depois explica direitinho a estratégia principal, aí a gente analisa as 5 ações, divididas em 2 blocos, e no final a gente descobre o que amarra todas elas. Bora lá mergulhar nisso? Então, o ponto de partida de toda essa análise é uma palavra: disciplina. Em vez de ficar reagindo ao sobe e desce do dia a dia do mercado, a proposta aqui é focar no horizonte de 2026. Isso exige, claro, uma escolha muito criteriosa dos ativos. E a filosofia por trás dessas escolhas é a famosa buy and hold. Mas o que isso quer dizer na prática? Antes de a gente ir para as ações, vamos garantir que está todo mundo na mesma página. Basicamente, é a arte da paciência. A ideia é bem simples: escolher empresas com fundamentos sólidos e segurar essas ações, acreditando no valor delas a longo prazo. É o contrário de tentar adivinhar os movimentos de curto prazo do mercado. Agora sim, vamos para as escolhas. O primeiro grupo que a análise destaca está bem concentrado no setor de energia e em áreas próximas, começando com uma empresa de óleo e gás. E a minha primeira empresa da lista é a Prio. No setor de óleo e gás, a Prio se destaca por uma combinação e tanto: uma eficiência operacional impressionante e uma geração de caixa muito forte. A projeção de dobrar a produção até 2026 já seria algo enorme, mas o que dá segurança para essa tese é um break-even acima de $30 por barril. Isso cria uma margem de segurança financeira gigante. E para quem gosta de números, se liga nesse aqui que mostra bem o poder de geração de caixa. Uma projeção de fluxo de caixa livre acima de 40% do valor de mercado nos próximos 2 anos. Uau! É um número que chama muito atenção e que dá bastante força para essa tese de investimento. E essa frase do analista Fernando Marques, resume tudo perfeitamente. Num setor com custos altíssimos e preços que não param quietos, ser a mais eficiente do país não é só um elogio, não. É uma vantagem competitiva enorme. Beleza, saindo do petróleo e entrando no agronegócio, a próxima escolha é a São Martinho. E o caso dela é bem interessante, viu? Porque, à primeira vista, o cenário parece desafiador, com o ciclo do açúcar em baixa. Mas a análise convida a gente a olhar um pouco mais a fundo. Então, o ponto crucial aqui é a resiliência. Mesmo com o açúcar em baixa, a São Martinho consegue manter uma estrutura de custos bem enxuta e continua a investir. E tem mais: enquanto os concorrentes estão queimando caixa, ela está se fortalecendo. E tem um detalhe fascinante: a análise aponta que as ações da empresa são negociadas por menos do que valem as terras dela. Pensa nisso. Deixando o setor de energia para trás, o próximo bloco de empresas é super diversificado. Tem apostas nos setores de educação, finanças e até mesmo no varejo. A primeira aposta nesse grupo variado vem do setor de educação, a CIR Educacional. A grande sacada aqui é que a empresa já tem um crescimento praticamente contratado para 2026, muito por conta das vagas de medicina. Se a gente soma isso a um baixo investimento e a um dos menores múltiplos de preço/lucro da Bolsa para empresas focadas no mercado interno, o resultado, segundo o analista, é uma opção bem defensiva. Agora, seguindo para o setor financeiro, temos o Banco do Brasil, que é apresentado na análise como uma forte tese de recuperação, uma espécie de volta por cima. E os números que sustentam essa visão de recuperação estão aqui e são bem expressivos. Uma projeção de retorno sobre o patrimônio de quase 15% e um retorno com dividendos em torno de 8% até 2026. São números que sinalizam que a fase mais difícil para o banco, especialmente aquela ligada ao agronegócio, pode estar ficando para trás. E para fechar a nossa lista, uma escolha que a própria análise classifica como atípica, a varejista CIA. E aqui a gente consegue entender o porquê de ser atípica. O varejo, com margens apertadas e muita competição, não costuma ser o setor preferido para estratégias de longo prazo. Mas o caso da CIA é visto como uma exceção por 2 motivos: avanços importantes na operação e, principalmente, o seu valuation, ou seja, o preço pelo qual as ações estão sendo negociadas hoje. E aqui está o número-chave que sustenta essa tese. A empresa está sendo negociada a cerca de 7 vezes o lucro projetado para 2026.
Para o mercado, isso é considerado um múltiplo baixo. Essa métrica, combinada com a baixa alavancagem, ou seja, poucas dívidas, é o que a torna uma aposta interessante em potencial de valorização. Muito bem, a gente viu 5 empresas bem diferentes: petróleo, agronegócio, educação, finanças e varejo. A pergunta natural é: o que elas têm em comum? Qual é a linha que conecta todas elas? E aqui está a síntese de tudo. Segundo o analista, o fio condutor que conecta essas empresas tão diferentes é este tripé. Primeiro, fundamentos sólidos. Segundo, um potencial claro de valorização. E terceiro, e talvez o mais importante, todas elas têm aquele fator X, a capacidade de surpreender positivamente o mercado. E a gente termina com esta reflexão. A análise aponta um caminho baseado em fundamentos e potencial. Mas, como sempre, só o futuro vai dizer se essas serão as escolhas que de fato vão se destacar no próximo ciclo. O importante é entender a lógica por trás de cada uma dessas teses.